Vamos ler comigo Os Segredos da Mente Milionária? Esse é o segundo livro de finanças que eu trago aqui no canal. E são livros criteriosamente escolhidos que justamente eles tratam da nossa relação com o dinheiro sob a ótica das nossas emoções e da nossa mente. O livro anterior que eu trouxe foi a Psicologia Financeira e hoje eu trago Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro que todo mundo deveria ler. Muito, muito, muito bom. Eu vou buscar aqui nesse vídeo trazer para você os pontos principais para que você já possa sair, como diz o nosso autor aqui, com uma mente milionária. Vamos começar então falando do autor, que é o Harvey. Ele é assim que ele se intitula durante todo o livro. O Harvey, ele traz neste livro como que o nosso modelo mental influencia nas nossas decisões financeiras e isso faz com que ou a gente enriqueça ou com que a gente empobreça. Então, quando ele inicia o livro, toda a parte 1 do livro já é dedicada realmente a falar sobre o que ele chama de o nosso modelo mental de dinheiro. E ele fala o quanto esse modelo mental interfere em todas as nossas decisões financeiras. E aí nessa parte 1, né? Então vamos dizer assim que o livro tem, digamos, essa divisão. A parte 1, ele fala do nosso modelo mental de dinheiro, que começa ali na página 10 e vai até a página 39. E depois, a partir da página 40, ele traz os arquivos de riqueza. São 17, vamos dizer assim, não são ações, são 17 mentalizações, 17 mudanças de pensamento que nós temos que ter para começar a gerar riqueza. Então, vou começar falando primeiro da parte 1 e depois eu vou trazer aqui, citar para você quais são os 17 arquivos de riqueza que o autor, que o Harvey, traz para nós. Começando então pelo nosso modelo de dinheiro. O que é isso, um modelo de dinheiro? Segundo o autor, segundo o Harvey, quando nós nascemos e começamos a ter as nossas experiências familiares, sociais, nós vamos criando crenças sobre o dinheiro. E é lógico, né? As primeiras crenças que nós formamos vêm ali da nossa família, dos nossos pais, das pessoas que nos criaram. E a partir desta formação, a gente vai juntando informações sobre dinheiro e essas informações vão vindo para dentro da nossa cabeça e vão formando o que a gente pensa sobre dinheiro. E isso constitui o que o Harvey chama do nosso modelo mental de dinheiro. Pois bem, o Harvey, ele cita algo que, na verdade, ao longo do livro, ele realmente vai provocando a gente, sabe? Mas ele traz que a maior parte das pessoas tem um modelo mental de dinheiro para ficarem pobres, né? Que elas não têm um modelo mental de dinheiro que as faça enriquecer. E ele até cita assim, né? Eu me apresente uma pessoa, eu vou entender a crença dela e vou dizer se ela vai conseguir enriquecer ou não na vida. Então ele vai dando essas provocadas. Mas a parte boa é que ele explica que é possível sim a gente mudar o nosso modelo mental de dinheiro se ele é um modelo que não nos permite enriquecer. Como que a gente faz isso, né? Como que a gente altera o nosso modelo mental de dinheiro? Que é uma parte assim, que para mim foi muito, muito interessante. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter consciência de quais são as nossas crenças sobre o dinheiro. Então aqui é justamente para você refletir desde a tua infância o que você escutava sobre dinheiro. Dinheiro é bom ou é ruim? Dinheiro vem fácil ou vem difícil? Dinheiro é para ser gasto sem controle ou é para ser poupado? Todas essas coisas que a gente escutava vão juntando na nossa cabeça para formar esse modelo mental. E nesse momento ele fala, é muito importante a gente ter consciência de quais são as nossas crenças sobre o dinheiro. Então ele, até nesse início do livro, ele passa um exercício mesmo, para você anotar em frases todas as crenças que você escutou sobre o dinheiro e que você formou na tua cabeça.
Então ele fala assim, os ricos são bons ou são ruins? Enriquecer é bom ou é ruim? Ele até, né, cita algumas questões mais culturais, né? Quem enriquece fez isso de forma... porque é uma pessoa que fez de forma lícita, tal, ou não? Fez isso de forma honesta? Enfim, todas essas questões, né, que nós temos sobre dinheiro é importante serem escritas. E quando a gente faz isso, quando a gente reflete sobre quais são as nossas crenças sobre o dinheiro, uma coisa muito interessante acontece quando a gente coloca isso no papel. A gente vai perceber que boa parte delas não é verdade, né? Então, até o Harvey cita aqui, né? Tem muitas pessoas que falam, os ricos são snobs, os ricos são, sei lá, são pessoas ruins. E quando a gente vai ver, não, né? Tem pessoas e pessoas, e o fato de uma pessoa ser rica ou ser pobre não interfere em nada na personalidade dela e nas qualidades ou, né, nas características que ela tem. Então, o que ele fala assim, na verdade, quando você enriquece, isso só potencializa o que você já é, não te torna uma pessoa melhor ou pior. Então, isso eu achei muito legal. Mas quando a gente, então, começa a tomar consciência dessas nossas crenças sobre o dinheiro, quando a gente escreve sobre isso, a gente então vai para a fase 2, do que ele diz, uma fase de entendimento. Você tem que olhar para aquela crença e você tem que questionar se aquilo é válido realmente ou se não, se foi só algo que você absorveu, que você colocou na tua cabeça, mas que não tem nada a ver. E essa parte de entendimento é muito legal. Eu até vou contar uma história que para mim foi muito engraçada. Eu estava conversando com um amigo meu, e ele tem muito, né, adulto, claro, mas ele tem muito essa questão, assim, do passar vontade. Ai, meu Deus, não posso passar vontade, ou ele não pode ver ninguém passando vontade, ou seja, ele sofre quando ele vê que uma pessoa quer alguma coisa e a pessoa não compra. Ele fala assim, imagine, a minha amiga lá não quis pagar um alfajor porque ela achou caro, mas ela ficou com vontade. Eu falei para ele assim, não necessariamente ela ficou com vontade. Então, acho que você que ficou incomodado, mas ela não. Então a gente foi conversando sobre isso, sobre essa crença dele do passar vontade. E aí ele trouxe a história, porque na infância dele, quando ele saía com o pai raramente comprava alguma coisa para ele, né, fora, seja um doce, alguma coisa. E ele falou que ele passava muita vontade quando era criança, quando saía com o pai. Então ele trouxe isso para a vida adulta e hoje ele não pode passar vontade. Mas isso faz com que algumas escolhas que ele tenha com relação ao dinheiro não sejam boas. E quando a gente começou a conversar sobre isso, que ele teve esse entendimento, ele começou a pensar assim, ele falou, não, mas passar vontade não é bom. Eu falei, depende. Às vezes você olha para alguma coisa que realmente, vamos pegar um alimento, né? Você olha para alguma coisa que realmente você quer comer, mas o teu cérebro adulto pode fazer essa escolha, tá? Eu preciso comer isso agora, ou isso não vai me fazer falta, tá tudo bem se eu economizar esse dinheiro, sabe? Então, encontrando esse equilíbrio, e à medida que a gente foi conversando sobre isso, ele percebeu que muitas decisões que ele tomava, né, sobre dinheiro, não estavam levando ele para enriquecer, ele estava, como diz assim, tentando curar aquela criança que ele era, que passou muita vontade. Então, essa etapa 2, quando o autor fala, né, olha o barulho, quando o autor fala de se conscientize de quais são suas crenças sobre o dinheiro, e depois, né, que você colocou isso no papel, tenha o entendimento de quais crenças são realmente válidas e quais não se aplicam, realmente não são verdadeiras. E a partir do momento desse entendimento, o autor vem para o terceiro passo que a gente tem que ter para fazer essa autoração, que é a dissociação, né? Então ele diz assim, agora que você escreveu a tua crença sobre o dinheiro, que você entendeu o que ela significa, você pode dissociar e dizer assim, isso fazia parte de quem eu era, mas não faz parte agora de quem eu sou, ou isso não vai contribuir para os objetivos que eu quero alcançar com relação ao dinheiro, por isso essa crença tem que ficar no passado, eu posso me dissociar dela, posso me separar dela. Então, você vê, já nessa primeira parte do livro, ele traz esses 3 passos para a gente
alterar o nosso modelo mental de dinheiro se ele não está nos ajudando a enriquecer. E só aqui eu digo que já é super rico, né? Eu li esse livro 2 vezes. A primeira foi online, eu tinha baixado um PDF à época, e aí eu peguei e falei até para minha irmã, falei, nossa, esse livro é tão bom, eu quero ter ele físico justamente para poder fixar o conhecimento. E tanto que daí eu ganhei esse livro da minha irmã. Então eu li 2 vezes. E essa parte 1, para mim, ela já, como eu vou dizer assim, é como se ela já trouxesse um grande aprendizado que já vale o valor do livro, né? Então, espero que tenha feito sentido aí para você. Mas agora eu quero entrar no que ele chama dos 17 arquivos de riqueza, tá? Então, o que são esses 17 arquivos de riqueza? São 17 formas de pensar e de agir que, segundo o autor, distingue os ricos das demais pessoas. E o autor, eu considero ele assim, muito franco no seu escrever, tá? Ele diz assim, não estou dizendo que quem não é rico não é uma pessoa boa, tá? O que eu estou dizendo é, todas as pessoas podem ficar ricas se cultivarem a mentalidade correta. Então vamos lá, né? O que ele traz aqui sobre os princípios da riqueza, para mim, todas as coisas que ele trouxe fazem muito sentido e é por isso que eu quero vir aqui compartilhar arquivo a arquivo com você. Então vamos lá. Arquivo da riqueza número 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Pois bem, o arquivo de riqueza número 1 já chega trazendo algo que, para mim, é um fato e realmente é o que diferencia as pessoas que têm sucesso das pessoas que não têm sucesso. Qual que é esse fator? É o tomar as rédeas da própria vida, o se responsabilizar pelas suas próprias escolhas. Então, com certeza, esse arquivo de riqueza, o que ele está dizendo? Quem tem uma mentalidade de riqueza, né, uma mente milionária, não fica esperando as coisas acontecerem ou não fica culpando o destino, a vida, a sociedade, o governo, sei lá o que, pela sua situação. As pessoas com uma mentalidade de riqueza, elas entendem que elas são responsáveis pelas suas próprias escolhas e que elas criam o seu próprio destino. Já as pessoas que tendem a não ter sucesso, que tendem a estar estagnadas, você pode perceber como quando você conversa com essas pessoas, a culpa é sempre do outro, né? Sempre o outro que é culpado, nunca é ela que está fazendo alguma coisa errada ou que pode fazer alguma coisa para melhorar. Então, esse primeiro arquivo, para mim, faz todo sentido e vamos dizer assim, é legal escutá-lo sob a ótica da riqueza, porque para mim é algo que eu já aplico em todas as áreas da vida, sabe? Entendendo que eu sou responsável pelas minhas escolhas e que eu, né, realmente estou no lugar exato que aquelas escolhas me levaram. E se eu quero, digamos assim, mudar de lugar, eu tenho que fazer escolhas melhores. Então esse arquivo número 1 já foi maravilhoso. Vamos para o arquivo número 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Muito interessante esse arquivo de riqueza número 2. Eu faço um paralelo com uma frase que eu uso bastante e que é uma frase que para mim tem muito impacto, que é o seguinte: a maior parte das pessoas está preparada para a falta, não para a sobra. Você já parou para pensar nisso? Quando falta alguma coisa na tua vida, você dá um jeito. Você vai lá, tira daqui, ajusta de lá, diminui alguma coisa aqui e você consegue dar jeito naquela falta. Mas e a sobra? Quando que a gente está preparado para a sobra? Na verdade, pouquíssimas pessoas estão preparadas para a sobra. E é por isso que é comprovado que pessoas que ganham na loteria, elas perdem o seu dinheiro, todo o seu dinheiro em pouco tempo, ou então pessoas que recebem heranças, que recebem um montante grande de dinheiro de uma só vez. Elas não estão preparadas para que ela sobre. O que elas fazem?
como a mentalidade delas realmente é de uma pessoa pobre, elas se desfazem daquele dinheiro, elas gastam todo aquele dinheiro, porque a sobra não é algo que faz parte da mentalidade delas. E quando ele traz nesse arquivo de riqueza, né, que quem tem uma mentalidade milionária entra para ganhar, isso tem toda a diferença com entrar para não perder. Quando você entra para ganhar, você está focado na sobra, você está focado na abundância. Quando você entra em alguma ação, em qualquer que seja, em algum negócio para não perder, onde que está teu foco? Está na escassez, está na perda. E isso faz realmente toda a diferença quando a gente está falando de mentalidade. Então esse arquivo número 2 para mim fez todo sentido também. Vamos já para o arquivo número 3, de riqueza. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Olha que bacana esse arquivo número 3 também. Bom, todos, né? Acho que eu vou fazer esse comentário em todos eles. E aqui esse arquivo número 3, eu já faço uma ligação com o 1, né? Que a gente leu agora há pouco. O que ele está dizendo aqui? Quem tem uma mentalidade rica, ele assume esse compromisso de ficar rico. Eu vou colocar esse objetivo para mim e vou dar os passos para que isso aconteça, sendo responsável pelas minhas próprias escolhas. Agora, quem tem uma mentalidade pobre fica naquele desejo, se tal coisa acontecesse, se eu fosse rico, se eu ganhasse dinheiro, e nesse se a pessoa fica ali parada e não entende que é ela que tem que começar a se mexer, a fazer escolhas diferentes para poder trazer essa riqueza para sua vida. E é por isso que esse arquivo, né, eu já ligo com o arquivo número 1, que nada mais é do que dizer, responsabilize-se pela sua riqueza, não espere que isso caia do céu. Se você realmente quer ficar rico, coloque esse objetivo e trace o plano de ação para que isso aconteça. Assuma esse compromisso com você mesmo. E esse é o nosso arquivo de riqueza número 3. Vou chegar aqui agora no arquivo de riqueza número 4. Cadê ele? Aqui. Arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Esse aqui é um bom tabefe, né? O que você acha? Pois bem, uma das coisas que eu reflito bastante são sobre as nossas crenças limitantes. Se a gente realmente parar para pensar, as limitações, as maiores limitações, só existem dentro da nossa cabeça. Nós podemos muito mais do que a gente faz, mas realmente nós precisamos fazer um trabalho interno na nossa mentalidade de quebrar muitas crenças limitantes para a gente conseguir avançar. E quando ele traz aqui, nesse arquivo de riqueza número 4, que as pessoas ricas pensam grande, é justamente para dizer assim, se você está assumindo o compromisso que você quer enriquecer, tá? Então já se permita pensar grande, porque pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, vamos dizer assim, né? Eu já escutei isso em outro lugar. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, então pense grande. E quando a gente... É que assim, esse assunto é tão amplo, né? Se a gente for pensar, também me lembrou aquela outra frase que diz assim, se você mirar no sol, no mínimo você vai alcançar as estrelas. Agora, né, se você mirar muito baixo, o que você vai alcançar? Isso que é baixo. Então, pensar grande é algo presente em pessoas com uma mentalidade milionária. E é o que nós temos que fazer. Temos que entender todas as limitações que existem na nossa cabeça e ir quebrando uma a uma, para que a gente possa pensar grande. Já teve tantas coisas na minha vida quando eu me dei conta que eu estava colocando limitações na minha cabeça, eu pensei assim, por que eu estou fazendo isso se eu posso chegar mais à frente? E isso é libertador. Então, eu espero que isso faça bastante sentido para você também.
E vamos para o arquivo de riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Pois bem, onde está o seu olhar? Essa foi a frase que eu pensei hoje de manhã, né? Para onde você olha? Onde está o seu olhar? Você está focado em enxergar oportunidades nas coisas ou você está enxergando os obstáculos, né? As pedras podem ser algo que você vai chutar e vai bater o pé, ou podem ser degraus para você subir. Metaforicamente, todo mundo usa isso, mas no nosso dia a dia a gente esquece que a gente pode olhar para a mesma situação como uma oportunidade ou como um obstáculo. A escolha é nossa. Se você olha para algo que você considera desafiador, você pode entender aquilo como uma oportunidade de aprendizado ou como algo que vai te limitar. E eu espero honestamente que você escolha sempre o primeiro caminho. É o mais difícil, mas é o melhor com certeza a longo prazo. E esse é o nosso arquivo de riqueza número 5. Vamos para o arquivo de riqueza número 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Esse capítulo aqui foi muito interessante de ler, porque ele, de uma forma assim, até né, meio descontraída, ele vai cutucando, sabe? Dizendo assim, você é daquela pessoa que quando vê alguém passando com um carro bacana, um carro que você quer, ou se mudando para uma casa melhor, ou enfim, adquirindo qualquer coisa que você queira, qual que é o teu olhar? Você fala, poxa, que legal, né? Aquela pessoa tá avançando, ou fica aquele sentimento assim, ai, né? Tipo, daquele sentimento ruim de inveja ou de ressentimento, ou assim, ela consegue, eu não consigo, ou ainda, por que ela consegue e eu não consigo, ou eu não queria que ela estivesse nessa posição porque eu também não estou. Então, qualquer tipo de sentimento que não é favorável, que a gente atrela quando vê uma outra pessoa rica e bem-sucedida, aquilo está realmente denunciando que a gente tem uma mentalidade pobre. E ele até fala assim, se você quer estar no meio dos ricos, como que você vai falar mal deles? Se você quer ser um deles, você tem que admirá-los, você tem que entender que aonde você quer chegar, e isso tem que ser um fator de admiração. E realmente, como a gente escuta frases negativas quando algumas pessoas avançam, né? As pessoas veem que os outros avançando e em vez de comemorarem aqueles avanços, as pessoas se ressentem. E aí que entra essa diferença, né? De pessoas com mentalidade rica e pessoas com mentalidade pobre. E vamos agora para o nosso arquivo de riqueza número 7. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Dá para fazer uma ligação desse arquivo de riqueza número 7 com o número 6, falando a mesma coisa, né? Se eu quero ser rico e bem-sucedido, o que eu tenho que fazer? Tem que buscar estar no meio dessas pessoas, são as pessoas que eu admiro e é onde eu quero chegar. Então, sim, eu preciso buscar a companhia dessas pessoas para que eu também possa me elevar em todos os sentidos, sentido mental, em sentido de energia, em sentido de positividade, de buscar informações melhores, de buscar escolhas melhores. Agora, quantas pessoas que ficam ali patinando, não saem do lugar e, na verdade, o que é confortável para elas? É estarem também próximas de pessoas que estão ali da mesma forma, patinando naquela negatividade. Dizem, né, que nós somos a média das pessoas, das 5 pessoas com as quais nós convivemos. E, na verdade, eu vou um pouquinho além nesse ditado, que é dizer o seguinte:
todos nós estamos aqui, né, na minha percepção, nesse plano, numa jornada que nós devemos evoluir. E cada pessoa tem o seu ritmo para fazer isso, vamos dizer assim. Mas quando a gente realmente quer evoluir, quer avançar, quer progredir, tem consciência disso, tem a coragem de olhar para dentro, para sempre seguir em frente nessa jornada de evolução, é natural que pessoas, vamos dizer assim, pessoas que estão nessa mesma escolha de evolução vão ficar próximas a nós. Isso vai aparecendo na nossa vida. Agora, quando nós estamos num ritmo lento, estamos receosos de mudanças, quando nós estamos estagnados, a tendência é que a gente vai atrair esse mesmo tipo de pessoa, porque é onde nós estamos ali, vamos dizer assim, confortáveis, né? Até pode parecer estranho eu falar isso, quem que está confortável na negatividade? Muita gente. Eu sempre digo, se você não sai do lugar que você está, é porque você está confortável. Se realmente você estiver desconfortável, você vai dar um jeito de sair. E tem muita gente que fala assim também, mas eu estou num meio que não proporciona o meu avanço. Saia desse meio, se você quer avançar, saia desse meio, ou então, aí eu já faço uma ligação com o livro do Thiago Brunet, que eu li, que chama Especialista em Pessoas. E nesse livro o Thiago Brunet, ele fala dos tipos de pessoas que fazem parte da nossa vida, e tem um tipo de pessoa que ele fala que são os incontornáveis. São aquelas pessoas que a gente tem que conviver, seja porque é parente, porque está no local de trabalho ou tal, mas nós temos que... O fato de eu conviver com aquela pessoa não quer dizer que eu preciso compartilhar com ela os meus planos, os meus objetivos, as minhas crenças, sabe? Então, esse discurso aí de que eu tô no meio de pessoas que não me fazem progredir, é uma desculpa para não olhar para dentro realmente e dizer assim, apesar de onde eu estou, eu posso mudar, eu posso mudar a minha trajetória, eu posso mudar a minha jornada, eu posso evoluir, porque sempre é uma jornada individual, por mais que ao longo do caminho nós vamos nos encontrando com pessoas e cada pessoa vai deixando em nós a sua marca, assim como nós deixamos nos outros, mas se for ver a nossa jornada de evolução, ela é única, né? Ela é particular, ela é individual, então nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E você vê, né, esse arquivo de riqueza número 7 rendeu. É algo para se refletir bastante. Mas vamos lá, né? Porque falo para você, se a gente for aprofundar em cada um desses arquivos, tem conteúdo realmente para ficar o dia todo falando só de um, né? Hoje eu me propus a trazer um geral aqui deste livro, mas depois, né, se vocês acharem interessante, a gente pode aprofundar cada um desses arquivos de riqueza para realmente chegar ali naquelas crenças mais enraizadas, chegar na raiz dos problemas, conseguir se libertar disso e seguir em frente, tá? Então vamos lá, arquivo de riqueza número 8. As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Aqui eu vou confessar, quando eu li esse arquivo pela primeira vez, eu percebi que eu estava com essa mentalidade muito pobre, né? Eu sempre, né, eu tinha muita dificuldade em me autopromover, em me vender, questão de marketing pessoal. Me passava a impressão que realmente eu estava tentando ser melhor do que os outros, eu estava tentando me sobressair de uma forma negativa. E quando eu li esse arquivo de riqueza e fui entendendo o que ele quer dizer, né? Porque quando a gente fala assim, você precisa se promover, você precisa se vender, então, como eu falei, existe uma tendência talvez, vou falar por mim, né, de levar isso para um lado negativo. Mas quando eu li esse capítulo aqui, eu percebi que não, o que ele quer dizer é o seguinte:
Se você realmente quer enriquecer, quer mudar o seu mindset, você precisa aparecer, você precisa buscar coisas novas, você precisa estar no meio das pessoas, você tem que estar aprendendo, você tem que estar se desenvolvendo, você tem que estar ativo, vamos dizer, ali no palco da vida, né? Não tem que estar resignado, escondido, tem que ser luz, né? Se nós temos os nossos talentos, nós temos os nossos dons, e são esses talentos e dons que, né, vamos dizer assim, pelo menos para a gente enriquecer hoje dentro da nossa cultura, por meio do nosso trabalho, nós temos que olhar quais são os nossos pontos fortes, aprimorá-los cada vez mais, investir neles, e por meio do nosso trabalho nós vamos obter então as riquezas do nosso trabalho, da nossa mentalidade melhor, dos nossos investimentos, enfim. Mas é justamente entender que quando ele fala que nós temos que gostar de se promover, vamos fazer então uma leitura que eu tenho que gostar de cada vez mais me aprimorar, de mostrar os meus talentos, de distribuir os meus dons. E aí, para mim, aquela parábola da Bíblia fez todo sentido, não enterrar os talentos. Quando nós não nos, vamos dizer assim, e daí para mim eu fiz essa ligação, quando a gente não tem essa questão de querer se promover, de querer mostrar os nossos talentos, o que a gente está fazendo? A gente está enterrando. Estamos enterrando os nossos talentos. E não é para isso que serve um talento. Um talento serve para ser colocado num holofote, para ser exposto. E vamos dizer assim, essa promoção, essa exposição dos nossos talentos vem justamente para apoiar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para que isso expanda, para inspirar outras pessoas. E por isso que eu falo, sabe, esse arquivo de riqueza número 8, para mim, Marta, para minha jornada pessoal, foi um dos que mais pegou, porque eu percebo o quanto eu ainda tenho dificuldade nessa questão de me promover, de mostrar talentos, de realmente entender que eu estou numa jornada de evolução, de enriquecimento, vamos dizer assim, de mudança de mentalidade, e que isso tem que ser mostrado. E é difícil, né? É muita coisa que eu falo, né? A gente tem que ir trabalhando todos os dias muito forte o autoconhecimento, realmente, para que quando a gente lê uma frase como essa, que aparentemente simples, a gente realmente consiga entender o que isso significa, mas o mais importante, como eu faço dentro da minha vida para mudar isso, sabe? Então, esse arquivo de riqueza número 8, para mim, foi um dos mais reflexivos, vamos dizer assim. Vamos lá para o próximo, arquivo de riqueza número 9. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Esse arquivo é muito maravilhoso. Por quê? Quando nós queremos ser alguém grande, né, grande no sentido metafórico, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se desenvolver. Então, se você tem um problema, você olha para aquele problema e aquele problema é muito grandão para você, isso quer dizer que você é menor. Agora, quanto mais você cresce, metaforicamente falando, qual que é a tendência? Os problemas vão ficando menores, mas não é que os problemas estão ficando menores, os problemas estão do mesmo tamanho, é que você está crescendo, está se desenvolvendo e por isso os problemas vão ficando menores. Então, no fundo, é sempre sobre a sua jornada de autodesenvolvimento. Quanto mais você cresce, quanto mais você se desenvolve, mais você vê que os problemas vão ficando menores, não porque eles estão diminuindo, mas porque você está crescendo. E isso tem várias histórias, né? Eu falo assim, eu vi um diálogo uma vez que eu achei muito engraçado. Duas pessoas conversando, e uma delas falou assim: nossa, eu tô com um problemão, nossa, eu deixei de pagar uma conta e aquilo vai me gerar um juro ali
sei lá, de R$2, sério, era um valor muito pequeno, mas estava realmente incomodando aquela pessoa que falou. E aí a outra pessoa só balançou a cabeça e falou assim, meu Deus do céu, eu tô lá com uma folha de pagamento de não sei quantos mil para fazer da minha empresa e daí falou para outra, é sério que você está perdendo sono por causa aí de um juro de R$2 num boleto? Então, eu lembro dessa história que é justamente para dizer, né, qual que é o tamanho do teu problema hoje? Se os problemas estão grandes, é porque tá faltando você atuar na tua jornada de desenvolvimento pessoal. E à medida que você for realmente se autodesenvolvendo, se conhecendo, você vai ficando maior com seus problemas. E é isso que nós temos que concentrar em fazer. Então, cada vez que você vê um problema grandão, pensa assim, estou pequeno, preciso crescer, preciso aumentar de tamanho. Então, esse arquivo de riqueza muito número 9 é muito legal, né? E vamos para o número 10, arquivo de riqueza número 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Eu amei tanto esse aqui, eu amei demais esse arquivo. Já ouviu aquela pessoa que quando ganha um presente ou quando recebe um elogio, qual que é a frase que vem na sequência? Ah, não precisava. O que significa o não precisava? É justamente uma pessoa de mentalidade pobre demonstrando que é uma péssima recebedora. E quando nós afirmamos isso, não precisava, qual que é a mensagem que a gente está passando? Tipo, realmente, né? Não precisa, não quero ganhar isso. Enquanto que o que nós temos que fazer? Quando nós estamos recebendo alguma coisa, nós temos que agradecer e ser muito gratos por isso. Então, cada coisa que você receber, por menor que seja, agradeça, fala, nossa, que bom, estou feliz por estar recebendo isso, eu mereço isso. Aqui também dá para fazer um paralelo com a questão do merecimento, na minha opinião. Quando nós temos essa dificuldade em receber, pode ser que nós não nos sentimos merecedores. Então, nós temos que trabalhar o nosso merecimento para podermos nos considerar, vamos dizer assim, dignos de merecer. E isso é um processo individual de cada um. Mas, como eu te falei, né, eu li esse livro 2 vezes. E agora, quando eu li de novo neste ano, na semana que eu li esse arquivo de riqueza número 10, foi muito engraçado. Porque quando a gente realmente traz isso para a prática, as coisas fazem uma diferença tão grande. Eu estava em casa, aí eu tenho na minha casa ali a máquina de café com cápsulas, e naquele dia tinha acabado as minhas cápsulas. Daí eu falei, nossa, eu tenho que ir lá comprar cápsula. E aí meu cunhado chegou, e ele sempre gosta ele já chega e vai pegar um cafezinho. Aí ele abriu, ele, nossa, tá sem cápsula. Eu falei, nossa, não, pois eu tenho que ir lá comprar. Ele, não, eu tenho que ir lá no mercado e já volto. Ele saiu e voltou, cheio de cápsula lá pra mim. E aí eu brinquei com ele, eu falei, nossa, eu li hoje o arquivo de riqueza número 10 dos Segredos da Mente Milionária, que diz que a gente tem que ser muito grato. Então eu não vou dizer para você não precisava ter trazido as cápsulas, eu te agradeço por ter trazido, sou grata por você ter trazido e tô muito feliz com esse, né, com esse recebimento que eu tô tendo. E naquela semana foi muito engraçado, que eu fui realmente ganhando várias coisas assim de diferentes tamanhos, sabe? Eu falo, nossa, é impressionante o quanto realmente a gente não para agradecer as coisas que a gente recebe no dia a dia. E quando isso de fato vira um hábito, porque a gente está valorizando tudo que a gente recebe, muito mais vai chegando. É impressionante, muito mais vai chegando. E mais uma vez eu vou fazer um paralelo com o texto bíblico que diz assim, né? A quem muito tem, muito será dado. E a quem nada tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Para mim, isso é realmente esse arquivo de riqueza número 10. Falar o seguinte, o que você recebe, você tem que ser grato por isso e você vai atrair mais recebimentos. Agora, se você não sabe receber, você realmente vai parar de receber.
Enfim, cada um tem as suas crenças e tal, tem alguns que são um pouco céticos com essa afirmação, mas eu só, então, te desafio a aplicar isso na sua vida e depois você vem e me conta se funciona ou não, tá? E esse é o nosso arquivo número 10. Vamos agora para o nosso arquivo de riqueza número 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Bom, esse aqui, vamos dizer assim, eu aprendi muito bem esse arquivo depois que eu virei empresária e eu percebi o quanto realmente sou eu que crio a minha riqueza. Por meio do meu trabalho, por meio da minha empresa, eu busco a minha remuneração pelos resultados que eu apresento, não pelo tempo que eu trabalho. É como se fosse aquela história do chaveiro, sabe? O chaveiro chega ali em 30 segundos, ele consegue abrir a tua porta e cobra, vamos dizer assim, um valor que a pessoa considera caro. Aí o chaveiro responde, pois bem, eu abri tua porta em 30 segundos, mas eu posso fechar de novo e você fica para fora e tá tudo bem se você não quiser me pagar, né? Então, o chaveiro tá trazendo um bom resultado, né? Agora, quando a pessoa tem uma mentalidade pobre, ela acredita que o tempo que a pessoa levou para fazer determinada tarefa é o que deve ser remunerado, quando na verdade não é. Se o resultado era abrir a porta, ele abriu a porta. Se ele fez isso em 30 segundos, maravilhoso. Se ele fez em 2 segundos, melhor ainda. É assim que nós temos que pensar, né? Remuneração por resultado, não é uma questão do tempo. E quando se tem empresa, isso fica muito mais claro, porque na verdade, quanto menos tempo eu levo para fazer determinada tarefa, para entregar determinado resultado, isso quer dizer que os meus processos estão melhores, que eu estou aprendendo muito mais a otimizar o meu tempo, que eu estou cada vez melhor naquilo que eu estou fazendo. Então, o tempo não é o fator de remuneração, mas sim o resultado que você entrega. Esse é o arquivo de riqueza número 11. Vamos agora para o arquivo de riqueza número 12. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. Este aqui também, na semana que eu li, eu apliquei e foi muito interessante. Porque eu tenho um pouquinho disso, assim, sabe? De fazer escolhas. E aí eu percebi que isso é uma crença que eu trago lá da minha infância. Meus pais sempre foram muito controlados com o dinheiro. E quando nós saímos, então, ó, você tem que escolher esse ou aquele. É claro que eu entendo que isso entra, digamos assim, tem outras coisas envolvidas aí. Eles estavam me ensinando a valorizar as coisas, valorizar o dinheiro, enfim, a fazer escolhas melhores, mas trazendo hoje, né, para a nossa vida adulta, se a gente não pega essa crença e trabalha ela direitinho, a gente pode acabar se limitando em muitas coisas. E aí vai com um dos arquivos que eu já li aqui para trás, que é justamente trabalhar nossas crenças limitantes. E quando o autor fala disso, né, que as pessoas de mentalidade rica pensam, posso ter as duas coisas, não é que elas estão, digamos assim, desvalorizando ou que elas estão pegando algo em excesso. Não, muito pelo contrário. O que ele quer dizer é o seguinte, você não tem que limitar o teu pensamento. Quando você precisa de duas coisas ou quando você realmente quer duas coisas, você não precisa fazer a escolha entre uma ou outra, você tem que se planejar para de fato ter as duas. Então, aqui tem uma, vamos dizer assim, pode ser que seja uma linha tênue, dependendo da crença que se tem, como é o meu caso. Mas faz toda a diferença quando a gente entende realmente o que o autor quer dizer com o tenha as duas coisas. Mais uma vez, não é uma questão de você ter em excesso ou de comprar algo que você não precisa, muito pelo contrário. É quando você vê duas coisas que de fato você precisa, você não precisa optar entre uma ou outra, você pode ter as duas, tendo o teu planejamento e tendo, né, os teus objetivos bem definidos. Esse é o arquivo número 12. Vamos agora, arquivo de riqueza número 13. Ó, estamos avançando, quase chegando no 17. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido.
As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Esse aqui é muito bom, né? Ele até brinca assim, né? Numa pessoa num círculo de pessoas ricas, ninguém vai perguntar quanto você ganha por mês, né? As pessoas vão perguntar de patrimônio, né? Então, o que é o patrimônio? É a soma de todos os bens e rendimentos que aquela pessoa possui. Agora, como ele diz, né, na questão da mentalidade pobre é o quanto você ganha. Quanto você ganha, né? Na verdade, o quanto você ganha não diz nada sobre você. No livro que eu falei aqui no canal da Psicologia Financeira, ele começa contando uma historinha de um senhor norte-americano que foi faxineiro a sua vida inteira. Tinha um salário módico e quando esse homem faleceu, foi verificado que ele tinha 10 milhões de dólares em poupança. Ou seja, era uma pessoa milionária, mas teve uma vida extremamente simples, enfim. Então, se qualquer um que perguntasse qual era o rendimento mensal daquele homem, ia achar que ele era uma pessoa pobre, quando na verdade ele era um homem milionário, mas ele não mostrava o seu patrimônio líquido para as outras pessoas. Enfim, se você quiser saber dessa história, tá lá no outro vídeo. Mas é um exemplo bem legal para mostrar o quanto o rendimento mensal ele não diz nada sobre a riqueza da pessoa. Eu tenho a minha mãe como um exemplo assim muito grande de poupar, e eu falo que ela faz milagre com dinheiro. Ela é muito focada nas finanças dela, então independente de quanto ela ganha, ela poupa a maior parte e ela sempre tem dinheiro, sabe? Quando eu conheço outras pessoas que têm rendimentos muito maiores do que da minha mãe, não tem R$1 guardado, né? Então, e nem patrimônio, nada. Enfim, aqui a gente faz vai pensando nas histórias e vendo como isso realmente é uma verdade absoluta. Vamos agora para o nosso arquivo de riqueza número 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. E aqui pode ser que você me olhe e diga, tá, esse é o mais óbvio, pode passar para o próximo. Mas esse não é o mais óbvio, porque ele até faz um paralelo dizendo assim, que as pessoas de mentalidade pobre, elas falam assim, quando eu tiver tanto, aí sim eu vou conseguir administrar bem o meu dinheiro. Quando, na verdade, o administrar o dinheiro independente se você tem R$1 ou 1 milhão na conta, ou você sabe administrar ou você não sabe. Simples assim. E se você quer saber enriquecer, você tem que saber administrar desde o seu R$1 para justamente você poder enriquecer. Essa premissa de quando eu tiver tanto, quando eu ganhar tanto, aí sim eu vou conseguir administrar, já demonstra uma mentalidade pobre e demonstra que se você continuar com essas afirmações, você não vai chegar nessa realidade, porque você não está fazendo nenhuma ação para administrar isso hoje. E eu não lembro se é nesse capítulo, mas tem uma das coisas que o autor faz é ensinar a separar o dinheiro para você realmente conseguir ter uma vida boa e conseguir enriquecer. Então, ele diz ali, né, que 50% de tudo o que você recebe tem que ser destinado às suas necessidades básicas e gerais, 10% para estudos, 10% para doação, 10% para lazer, enfim, ele faz toda a divisão. Eu falo que você deve ter ficado curioso aí nessa divisão, mas isso fica para um próximo vídeo. Se você quiser que eu fale sobre isso, traz aqui nos comentários. Mas o que o autor diz assim? Para você fazer essa divisão, se você pensa assim, nossa, então eu tenho que ter, sei lá, tem que ter X mil na conta para poder dividir nisso. Ele falou, não.
é com o quanto você tem hoje. Ah, você tem 100 reais na conta? Então é com 100 reais que você já tem que começar a fazer essa divisão. 50 reais vai para as suas necessidades básicas, 10 reais para estudo, 10 reais para lazer, 10 reais para doação. E as pessoas vão dizer, ah, mas não dá. Dá. Ou você começa a administrar o teu dinheiro hoje, ou você nunca vai conseguir administrá-lo. Então, esse aqui eu falo também, é uma, vamos dizer assim, uma chicoteada ali, bem com classe, que o autor traz pra gente e faz todo sentido, né? E esse é o nosso arquivo de riqueza número 14. Vamos agora para o arquivo de riqueza número 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Muito bom esse também, né? Já ouviu aquelas pessoas que sempre falam que trabalha, mas nunca consegue juntar nada, não consegue poupar, não consegue sair do lugar, né? Então isso faz parte aqui, né, do que o autor faz, justamente de uma crença limitante que é: o dinheiro é suado, o dinheiro é difícil, eu tenho que trabalhar muito para ter dinheiro, quando na verdade não, você precisa quebrar isso, você precisa quebrar essa crença e precisa entender que o dinheiro é uma ferramenta para te trazer benefícios. Então, é ele que tem que trabalhar por você. E quando a gente fala o dinheiro trabalhar por nós, é justamente fazermos melhores escolhas com o dinheiro. Em vez de você deixar um dinheiro, por menor que seja, parado na conta, coloque num investimento, né? Em vez de você investir primeiro na tua vida num carro, que é um passivo, invista em algo que é um ativo, num imóvel, em alguma outra coisa. Então, nós temos uma tendência a fazer várias escolhas ao longo da vida que não fazem com que o dinheiro esteja trabalhando para a gente, muito pelo contrário, que eu estou trabalhando para ele, quando na verdade é o contrário. As minhas escolhas têm que fazer com que o dinheiro trabalhe para mim. Então, antes de comprar um carro, compra um imóvel e aluga, sabe? Em vez de deixar, mais uma vez, não deixa o dinheiro parado na conta, tenha um investimento, tenha um plano de previdência privada, sabe? Estude sobre suas finanças, pague taxas menores, enfim, N coisas que nós vamos aprendendo à medida que nós vamos estudando e evoluindo nesses quesitos. Para entender isso, o dinheiro é que tem que trabalhar por mim e não eu por ele. Essa parte aqui, a hora que realmente a gente aprende, faz toda a diferença na nossa vida. O próximo arquivo de riqueza é o número 16, estamos quase chegando no final. Arquivo de riqueza número 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Este aqui é vamos dizer assim, também é um assunto bem profundo, que é quando o autor explica o quanto, quando a gente tem uma mentalidade rica, a gente vai, mesmo sabendo que isso envolve risco e que aquilo vai exigir um esforço, que aquilo vai exigir um desenvolvimento, mas nós temos que seguir em frente. Se você tem um objetivo de enriquecer, você sabe que aquele caminho não vai ser fácil, você precisa se desenvolver, você precisa traçar as tuas ações, você precisa agir para que aquilo aconteça. Agora, paralisar, obviamente, não vai fazer com que você saia do lugar. E é isso que o autor traz das pessoas de mentalidade pobre, que elas paralisam e ficam ali. Mas é claro que aqui eu não posso deixar de fazer um paralelo com o livro da Psicologia Financeira, porque no livro da Psicologia Financeira ele faz um complemento muito legal com esse arquivo de riqueza número 16. Ele diz assim, que você tem que agir sabendo que existe risco, mas com inteligência. Não é, vou assumir um risco que pode me levar à falência. Jamais, não. Os ricos, né, segundo o livro da Psicologia Financeira, eles correm riscos calculados. Não é, nossa, vou apostar tudo aqui, seja o que Deus quiser. Não. Riscos calculados. Você tem que agir tendo um plano, apesar do medo. Mas não agir de forma inconsequente que
pode te levar a perder tudo. Então, esse complemento é bem importante, sabe? Para a gente não ter uma ideia errada de que eu tenho que ir assim mesmo e pode ser que dê tudo errado. Não. Você tem que correr riscos calculados, com inteligência, com estudo, com bom aconselhamento, com bons mentores, sabe? E aí sim você vai ter sucesso. E por fim, o nosso último arquivo de riqueza, número 17. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Esse aqui eu falo, né? Ele tá num livro que fala sobre mente milionária, sobre finanças, mas esse arquivo de riqueza, ele se aplica para todas as áreas da nossa vida, é ou não é? E eu tenho uma frase que, né, entre outras, mas essa frase eu também sempre repito. Quem fala para mim que não tem mais nada para aprender nessa vida, eu digo que só pode, né, que não pode jogar terra porque não tem mais nada para fazer nesse plano. Sim, todos os dias nós estamos aqui para aprender, para nos aprimorar. Não estou falando só tecnicamente, mas a questão do autodesenvolvimento, autoconsciência. Na minha percepção, muito forte, a gente está nesse plano para fazer essa evolução, para fazer essa jornada, e esse aprimoramento constante é extremamente necessário. E quando a gente traz isso para a parte de finanças, quando a gente quer enriquecer, a gente tem que entender que muito estudo é necessário. Muito aconselhamento, está cercado de bons mentores, de pessoas que vão nos trazer boas decisões financeiras, sabe? Achar que a gente já sabe tudo, além de ser arrogante, não corresponde à verdade. Ninguém que está pisando, respirando aqui nesse plano sabe tudo. Então, né? Para fechar com chave de ouro, esse é o nosso 17º e último arquivo de riqueza aqui do livro Os Segredos da Mente Milionária. Espero que sua cabeça já esteja, né, fervilhando, e eu até te aconselho, se você não anotou esses arquivos, volta no vídeo e anota um a um. Mas qual que é o meu conselho para você? É que toda semana você pegue um desses arquivos e realmente aplique na tua vida. Pegue um desses arquivos de riqueza por semana e aplique isso e me conta o resultado. Eu te garanto que traz. Agora, para contar como o livro atua nesse sentido, que é uma parte muito legal, né? O que o livro traz para cada arquivo de riqueza? Ele traz uma declaração, então cada arquivo de riqueza que nós aprendemos gera uma declaração que a gente precisa verbalizar para nós mesmos com frequência, e cada arquivo de riqueza ele traz as ações que devem ser feitas para poder colocar aquele arquivo de riqueza em prática. Então, além da declaração, ele traz uma ação. Eu vou trazer só um para você aqui, para você ver como que ele expõe para a gente. Então, por exemplo, peguei aqui o arquivo de riqueza número 4. Vamos lembrar qual que é. Que é, as pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Qual é a declaração que o autor traz para nós com relação a esse arquivo? A declaração é a seguinte: eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Né? Porque em todos os arquivos, depois da declaração, vem essa frase. Eu tenho uma mente milionária. E nessas ações desse arquivo de riqueza, o que ele pede, né? Liste por escrito o que você acredita serem os seus talentos naturais, as coisas em que você sempre se destacou. Descreva também como e em que você pode usar mais esses talentos, especialmente na sua vida profissional. Aí ele traz mais uma ação. Escreva ou faça uma sessão de brainstorm com um grupo de pessoas sobre como você pode resolver problemas de um número de pessoas 10 vezes maior do que o que você atinge com o seu trabalho ou negócio atual. Proponha pelo menos 3 estratégias. Pense em alavancagem. Muito legal, né? Então, assim, percebeu? Esse livro é denso.
Ele traz a primeira parte, falando do modelo mental de dinheiro, fala pra gente quebrar nossas crenças, traz aqueles 3 passos de conscientização, entendimento e dissociação, e depois traz 17 arquivos de riqueza, cada arquivo tendo uma declaração para ser verbalizada e tendo ações a serem feitas. Ufa! Muita coisa. Por isso que eu te sugiro, pega um por semana e aplica na tua vida e você vai ver que traz muito resultado. E esse livro eu já li 2 vezes, eu quero ler de novo ainda esse ano, porque sem ação, conhecimento nenhum é válido. Então é algo para realmente ser colocado em prática. É um livro bastante precioso e se você tiver interesse, compra, lê, porque vale muito a pena, mas de qualquer forma, nesse vídeo eu já trouxe para você aqui os arquivos, e se você realmente quiser colocá-los em prática, eu te garanto que você vai perceber uma grande diferença na sua vida. Agradeço por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo, espero que você tenha gostado, espero que traga reflexos para a sua vida financeira, espero que você possa afirmar todos os dias, eu tenho uma mente milionária. E lembre-se, nem um dia sem uma linha.